há tantas escrituras como nos referimos, há tantos lugares. Você não encontra na Bíblia um batismo a não ser em nome do Senhor Jesus Cristo. E todo teólogo sabe que um versículo da Bíblia não pode ser usado se ele não tem referência, se ele é sozinho. Mateus 28, 19, se você pega Mateus 28, 19, vai para Atos 2, 38. Porque o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus é o único nome dado na terra entre os homens, pelo qual nós podemos ser salvos. E Efésios 3 e 15 diz que toda a família nos céus e na terra se chama por esse nome. Mas aí, esse não é o nosso assunto. Mas nós queremos entrar, nós paramos aqui nesta manhã, sobre que a igreja ela é uma virgem. Jesus está vindo para buscar uma virgem. Nós referimos sobre Eva, que antes que Adão conhecessem, ela foi seduzida pela serpente. Ela foi enganada. Ela disse, quando Deus falou com ela, disse, a serpente me enganou. Ela não fez aquilo propositalmente. Ela foi enganada. Mas se você ignorar a eletricidade, você colocar a mão num fio aí com energia, você leva choque igual. E porque ela ouviu a voz errada, o que levou Eva, o que levou quer dizer, a queda da humanidade, porque alguém ouviu a voz errada. Ela ouviu a voz da serpente e Adão ouviu a voz dela. Para não perder a Eva, ele vendeu a humanidade para a morte. Nós não teríamos que morrer. Por que a Bíblia diz que Jesus é o princípio da criação de Deus? Porque todos deveriam ser como Jesus. O apóstolo João vem e diz, filhinhos, agora somos filhos, mas ainda não é manifesto que havemos de ser, porque quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele. Por isso ele é o primogênito, o primeiro do gênero. Mas através dele, nós herdamos a vida eterna. Nós fomos filhos, tornamos-nos filhos por adoção, como Paulo escreveu os Romanos de capítulo 8 e outras escrituras, não? Fomos adotados novamente em Cristo, de maneira que não é a nossa justiça, mas é a dele. Mas ele transforma, então, as nossas vidas. Mas o que eu quero chamar a atenção para essa escritura, até vou ler numa outra tradução aqui, essa aqui eu estou lendo da King James, e às vezes ela parece um pouquinho diferente, eu vou achar uma outra tradução aqui, para ler aqui da Bíblia corrigida, segundo aos Coríntios, 11. Vamos ver como diz aqui. Diz assim, quisera eu me suportasses um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda. Verso 1, então, de 2 Coríntios, ele está dizendo. Então, Paulo está falando para os coríntios, que o que eu vou falar para vocês é uma loucura, parece uma loucura, mas que vocês me suportem. E ele continua dizendo, porque eu estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Paulo sabia que ele não estava ali pregando alguma coisa dele, mas Deus o tinha colocado. Como diz lá em, creio que Atos, capítulo 13, por ali, verso 47, 48, ele diz, o Senhor me pôs de luz e salvação para os gentios. Ele era o portador, não que ele era a luz, mas ele estava transportando a luz. Porque o mesmo Jesus que disse que eu sou a luz do mundo, ele disse, vós sois a luz do mundo. Se você tem Cristo, você leva a luz de Cristo, né? Se você não tem, você está em trevas e leva trevas, não é? Mas então ele continua dizendo, tenho-vos preparado para vos apresentar para vos apresentar como uma virgem pura a um marido.
a saber, a Cristo. Não é apresentar a uma igreja, apresentar a um homem, não, a Cristo. Cristo é o Senhor da igreja. Cristo é o esposo da igreja. Mas ele não casa com uma meretriz. Você deve lembrar, existe duas igrejas. Existe uma que está em Apocalipse 17, que é chamado de, tradução espanhola diz rameira, né? Ou então prostituta mesmo, né? Como diz em português. E ela diz que ela é a rainha dos céus, né? Ela diz que é esposa de Cristo, mas ela não vive com ele, ela traiu a Cristo. Cristo é a palavra. Então, ele diz, mas, no verso 3 ele diz, mas eu temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam, de alguma sorte, corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Paulo, como profeta, estava advertindo a igreja que vocês venham se apartar da simplicidade que há em Cristo. Então, o verso 4 é o que eu quero concluir aqui. Ele diz, porque se alguém vindo pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado. Bem, desde já nós sabemos que Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. Ele é o verbo que se fez carne. O verbo que era Deus que se fez carne e habitou entre nós. Como está em João capítulo 1, o Evangelho de João, verso 1, verso 14, né? Mas então ele está dizendo, se alguém vier pregar para vocês um Jesus que nós não temos pregado. Irmãos, muita coisa se poderia dizer aqui. O que é Jesus? Quem é Jesus? Uma segunda pessoa da Santíssima Trindade? É isso. Aonde está na Bíblia isso? Você pode achar um versículo que diga que ele é a segunda? Não. Em todo lugar a Bíblia diz que ele é o primeiro e que ele é o último. Que ele é o alfa, que ele é o ômega. Que ele é o princípio e que ele é o fim. Que ele é Emanuel. O anjo disse a Maria, Mateus capítulo 1, verso 23, ele será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Segundo os Coríntios 5, 19, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Atos 20, verso 28, a igreja que Deus resgatou com o seu próprio sangue. A igreja que Deus resgatou com o seu próprio sangue. Não era o sangue de um judeu e nem de um gentil, era o sangue de Deus. Porque Deus é Espírito que enche os céus e a terra, mas Ele formou um corpo para Ele habitar. Por isso, Colossenses 2,9 diz que em Jesus habita toda a plenitude da divindade. Isso é, tudo que é divino está em Jesus. Eu gosto dessas coisas porque você precisa saber que Deus você está adorando. Paulo está dizendo aqui que ele estava com medo que alguém viesse e ensinasse, pregasse um novo Jesus que eles não tinham pregado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O recebeis outro Espírito. Pessoas podem receber um Espírito, mas é o Espírito Santo? O Espírito Santo te guia em toda a verdade, meu irmão. O Espírito Santo não veio só para a pessoa falar língua ou profetizar. O Espírito Santo veio para te guiar em toda a verdade. Jesus disse, o Espírito de verdade, diz ali em João 14, 17, né? O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aleluia. E logo ele disse, não vos deixarei órfãos, verso 18, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Quem voltou no Pentecostes não foi a terceira pessoa, foi Jesus.
para estar conosco até a consumação do século. Diz a Bíblia, não é? Precisamos voltar para as Escrituras, precisamos crer em Deus, como diz a Escritura. Mas então ele diz aqui, se alguém vier pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito, que não recebestes, ou outro Evangelho, que não abraçastes, com razão sofrereis. Olha, hoje nós temos uma coisa, eu sou do tempo, eu sou do tempo antigo. Eu sou do tempo que as igrejas eram pequenas. Eu sou cristão há 55 anos atrás, já que eu aceitei a Cristo lá na minha tenra idade. Era totalmente diferente. As igrejas, na sua maioria, mantêm o rótulo, o título, mas o conteúdo é outro. Cada dia muda, mas a palavra de Deus não muda. Mas voltando ao que nós citamos, Jesus dizendo como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, essa é a condição. Essa é a condição do mundo. As pessoas estão preocupadas com o mundo hoje. E, na verdade, Jesus advertiu, porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Porque o apóstolo Judas, irmão do Senhor, escreveu, dizendo, quando eu escrevia, senti necessidade de vos exortar que vocês batalhem pela fé que uma vez foi dada aos santos. Você sabe que a fé pode ser aumentada. Os discípulos disseram para o Senhor, numa certa ocasião, Senhor, aumenta-nos a fé. Sabia que pode ser aumentada? Se você não lê, não ora, faz as coisas só mais ou menos, sua fé vai diminuindo também. Se você se ocupa em demasia com as coisas terrenas e não dá o primeiro lugar para Deus, sua fé vai se desvanecendo. Sua visão vai ficando curta. Você vai tendo uma visão muito pequena das coisas de Deus. Mas quando você começa a buscar a Deus, colocar Deus em primeiro lugar, você começa a ver que você começa a ter uma visão de mais longo alcance. Você começa a ver mais longe. As coisas mudam. Você acha o que você busca. O que você busca, você acha. A porta que você bate é a que vai se abrir. É muitíssimo importante nós lembrar disso. Mas voltando aqui, nosso assunto, Jesus vem por uma virgem. Satanás usou uma virgem, que era Eva no Jardim do Éden, mas Deus tomou uma virgem também para trazer o seu corpo aqui. Jesus é o corpo de Deus. Você sabia que o nome Jesus quer dizer Jeová salvando? Muitos aí, né? Ficam aí dizendo, não, Yeshua, né? Yeshua. Não, quer dizer, o nome de Jesus em hebraico, né? Não, o importante é que você saiba em quem você está crendo. Você não tem que ficar repetindo a palavra em hebraico que você nem entende. Você tem que saber que esse é o nome, que é Jeová salvando. E isso é bíblico, você pode ver. Isaías 43, 11 e 12, ele diz, eu anunciei, falando da salvação. Eu anunciei e eu salvei. E não houve um Deus entre vós, não houve um Deus estranho entre vós. Vós sois as minhas testemunhas. E Isaías 52 e 6, ele disse, naquele dia o meu povo saberá o meu nome, porque sou eu mesmo que digo, eis-me aqui. Não foi um outro, foi ele mesmo que se apresentou. Quando Filipe perguntou, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Ele disse, mas há tanto tempo, eu estou convosco e não me conhece, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. Não crês que o Pai está em mim, que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As obras que eu faço, não as faço de mim mesmo,
mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Eu amo as Escrituras, porque ela me salvou. Não foi uma igreja que me salvou. Eu preciso ser a igreja, você precisa ser a igreja. Você não é salvo por vir na igreja, você é salvo por aceitar Cristo na sua vida. Por receber o Espírito de Cristo em sua vida. E logo eu lembro de Romanos 8 e 9, a última parte do versículo, que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Essa é a esposa de Cristo. Mas não nos enganemos, meus preciosos, porque a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Você quer ver como era os dias de Sodoma? É isso que você olha aí. Você olha nas ruas hoje, você olha em todo lugar, é Sodoma. E as igrejas estão se adaptando ao sistema de Sodoma.